Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui, como de costume, com a Carol Simão, com o Edu Oliveira, e a bola da vez é o capítulo 24 de Êxodo. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai aprender que a memória de Moisés não era assim tão boa, né? Ele precisava anotar. Boa tarde a todos, ou bom dia, né? Ou boa noite, depende do horário que você, ou do momento da história que você nos acompanha aqui. E bom estar com o Tan, com a Carol, sou Edu Oliveira e vamos para mais um momento crucial na história do povo de Israel, aqui na sua peregrinação pelo deserto rumo à Terra Prometida. Mas seguem parados, lá no monte. Isso, parados. Sabe o que eu tava pensando, Carol? Pedir pro pessoal lá no Discord pra mandar uns áudios pra gente colocar na intro aqui. E aí eles têm que apresentar a NVT e agradecer a Mundo Cristão por emprestar a NVT e apresentar a Maria Lídia pela trilha sonora. Então, Boa! Quem sabe, ó, se chegar algum áudio aí, vocês podem, de repente, aparecer no LBC, porque o recado é sempre o mesmo, a gente tem que dar até em honra aos dois, né? Então, obrigado, Mundo Cristão, obrigado, Maria Lídia. Mas se você quiser ter a sua voz eternizada aqui no LBC, é só mandar pra gente o áudio lá no Discord mesmo. Eu acho que ele aceita áudio chegando. E se chegar, a gente vai colocar no programa aqui, tá bom? Pra você fazer parte no Discord, é só acessar bit.ly/leitura coletiva. Vocês também já sabem que a gente tem todos os podcasts lá, que a gente tem a transmissão ao vivo das gravações, que a gente tem leituras coletivas da Bíblia e de outros livros. Enfim, se você não tá lá ainda, é porque você não gosta muito da gente. Ai, ai. Como eu não li, pelo menos eu acho que eu não li na semana passada, eu vou fazer a leitura de um dos dois blocos hoje e a Carol vai fazer a primeira parte. Então já avisei vocês que vão ser 2 blocos. Na primeira parte a Carol vai até o verso 11, na segunda parte eu vou do 12 até o final, um capítulo curto de leitura. Vamos ver se vai ser curto de episódio, né? Sem promessas, né, Carol? Não nos comprometemos. Mas beleza, então vamos começar capítulo 24. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu em uma só voz: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois, pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: Obedeceremos ao Senhor. Faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo e declarou: Este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês, quando lhes deu estas instruções. Depois Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada como a safira e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Eu
Eu acho que uma coisa legal da gente ver, apesar da gente não ter lido ainda a segunda parte do texto de hoje, é olhar para o capítulo como um todo, assim, um panorama mais geral dele. Algumas das coisas que eu vou falar aqui ainda vão aparecer na segunda parte, mas eu acho que é interessante a gente, pelo menos, ter em mente esse todo. Nesse capítulo a gente vê Israel concordando com os termos da aliança, né? O que foi então ratificado de várias formas diferentes aí, através de atividades cerimoniais. E aí nessas atividades cerimoniais a gente pode incluir a escrita formal, que já apareceu nessa leitura da Carol, a leitura pública da aliança, a aspersão do sangue, uma refeição comemorativa e finalmente o que a gente vai ler depois, a manifestação da glória do Senhor no monte, que mais ou menos já aparece aqui no finzinho da leitura da Carol, mas vai ficar um pouquinho mais aprofundada na segunda parte da leitura. Então, tendo isso em mente, que é sobre isso que o capítulo vai falar, eu acho que a gente tem um pouco mais de destreza aí para conversar sobre os pormenores. Aparecem 2 nomes aqui que eles vão ser, não vou dizer recorrentes, mas vão aparecer mais algumas vezes na Bíblia, né? E talvez seja meio novidade esses nomes para vocês, que é o Nadab e o Abiú. Sim. Eles são os 2 filhos mais velhos do Arão, e a gente vai ver mais adiante que... Mais adiante nem no Êxodo, tá? Lá em Levítico só, Levítico 10. Mas se você é leitor da Bíblia aí, você talvez se lembre que eles foram os 2 filhos de Arão que foram mortos pelo próprio Deus, assim, instantaneamente, porque eles, em algum momento da história, vão oferecer fogo estranho diante do altar do Senhor. E eles, por serem os 2 filhos mais velhos do Arão, vão herdar o sacerdócio, né, do pai. Então eles vão atuar como sacerdotes mais adiante, mas vai dar meio ruim pra eles. Mas eu só quis pontuar que esses nomes já aparecem aqui. Sim, sobrinhos de Moisés, que vão fazer uma presepada logo à frente aí. Pois é. No estudo que eu fiz, falou que possivelmente os 70 líderes fazem apologia aos 70 familiares de Jacó. Concordam ou discordam? Aos 70 pastores, os 70 escribas da Septuaginta. Ó, número cabalista, hein? Né? Brincadeira. Talvez meio forçado, eu acho, mas talvez não. Eu acho que é meio irrelevante pra nossa história. Mas X. Mas eu acho que quando aparecem números assim, como o Edu brincou agora há pouco, né? Tem uns números muito recorrentes na Bíblia. Eu acho que eles não são muito à toa, não. Uhum. Eu só não gosto muito de ficar me aprofundando muito, e isso é uma opinião muito pessoal mesmo, tá? Não é uma crítica a ninguém que faz. Justamente por esse risco que o Edu falou aí, de ficar tentando fazer numerologia com a Bíblia, sabe? Eu prefiro só ler e seguir. Mas entendo quem se debruça nos significados aí. Acho que não é nenhum demérito também. Até um certo ponto, né? Uhum. Eu creio que acontece demais porque aquelas questões de texto de Apocalipse, né, textos proféticos, acaba tendo algumas informações, né, com números que têm certo significado, então acabam fazendo essa salada, né, pega qualquer texto e quer fazer a mesma aplicação, o mesmo uso, ou aproximar uma coisa com a outra, sendo que são literaturas diferentes, que inclusive em texto apocalíptico já tem até explicação ali, dando em algum momento do texto, explicando o porquê, né, o significado, né? Então isso é meio perigoso. Mas esses 70, eles até têm uma proximidade aí com os 70 descendentes de Jacó. A gente já falou sobre eles lá em Gênesis 46. Sim. Enfim, é o mesmo povo, a herança de Jacó muito próxima, é o mesmo autor, então talvez não seja tão nada a ver assim, né? Exato. E outra, né? Aqui tá se encaixando com o capítulo 18, né? Se não me engano, quando Jetro se encontra com Moisés e fala: Moisés, você tá querendo carregar esse povo todo nas costas, não vai dar certo. Então começa a separar aí líderes. Então é bem provável, a gente olhando aqui pra frente, a gente vai ver isso de novo, né? Que Moisés então pega pelo menos os cabeças de família e se encaixaria aí com as famílias aí e fala assim, ó, vamos fazer... Até porque no trecho aqui fala sobre o processional, né, da aliança, a ratificação da aliança aqui acontecendo, que é o que está acontecendo no capítulo aqui, e tem algumas informações que falam, Moisés aspergiu sangue sobre o povo. Ele não fez isso sobre 2 milhões de pessoas, ou mais, né, que isso. Uhum. Então, claramente, você percebe que ele usa os líderes como representantes de tribo, representantes de famílias. Então, isso pode ter acontecido na frente do povo, a congregação vendo tudo isso, mas acontece de fato só entre a liderança familiar ali.
os cabeças de família. Eu nem tinha pensado nisso, mas faz sentido do que aspergir 2 milhões de pessoas, né? Imagina? É verdade. Não ia rolar num dia isso aí não, e o negócio ia ser demorado. E aí mostra a questão da representatividade deles para com suas famílias, eles dando esses homens como responsáveis e assumindo, né, na sua palavra, pelas suas famílias, pelas suas tribos, e inclusive quando eles sobem, né, junto ali, e Deus mostrando uma coisa bem interessante. Até então, tudo parece que acontece só com Moisés e Deus. A conversa é só Moisés e Deus. E aqui acontece algo em comum, né? Eles também presenciam, né, a glória de Deus. Eles sobem e vêm, né? Sim. De algum jeito. Então, é muito claro que Deus, eu sou Deus de vocês todos. Então vocês vão ter um vislumbre aqui, um pedacinho da minha glória, para vocês experimentarem disso também. Eu sou o Deus de vocês. Mas a gente também não pode deixar de lado o destaque muito evidente é de Moisés, né? No 2 que a Carol leu. Sem dúvida. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto. E ninguém mais do povo tem permissão nem de subir, né? Não tem permissão de subir ao monte com ele. E uma das bíblias de estudo que eu estava trabalhando, ela destaca muito bem a ideia de que, olha, a gente não pode deixar de lado o fato de que Moisés é o mediador entre Deus e o povo. Sim. Muito claro. E o que eu queria trazer para vocês, que essa Bíblia de estudo me trouxe também, foi o texto de Hebreus 3, de 1 ao 6, que eu queria ler com vocês para a gente perceber a proximidade que tem entre esses dois textos. Olha só. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Pois ele foi fiel àquele que designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios do que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Então, Jesus, ele se torna aí maior do que Moisés, e eu quero complementar com Hebreus 12, 24, que diz: a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Então traz essa coisa da aspersão do sangue agora do próprio Jesus, e Jesus se colocando então como sim o mediador entre o homem e Deus, o último mediador, no sentido de não vir mais ninguém e no sentido de todo poderoso mesmo. E é o cara que emprestou e doou, né, o seu próprio sangue para servir essa aspersão que sela uma nova aliança. Sim. O sangue aqui não é à toa, sabe? É um ritual de selar uma aliança. De fato, o livro de Hebreus em especial, né, ele é um tratado, né? É um tratado sobre a superioridade de Cristo, sobre os elementos da fé judaica. Então, o autor de Hebreus tinha... O ambiente judaico era muito claro para ele. Era alguém que entendia... Era um judeu. Obviamente, ele escreve para judeus cristãos, convertidos. E o fato é que o livro é muito claro em determinar uma coisa. Peraí. Assim como Paulo faz aquela descontinuidade no livro de Gálatas, né, com o judaísmo, com a fé cristã, trazendo aquela separação da fé para o gentil, aqui em Hebreus ele vai fechar algumas coisas. Deixar muito claro que a fé cristã não é um judaísmo melhorado, por mais que vários elementos do judaísmo apontavam para este fim. Mas não é. E ele aponta claramente mostrando que Jesus é superior a todos os elementos da fé cristã. E ele vai, né? Ele fala dos anjos, fala dos profetas, ele vai fazendo uma hierarquia. Ele chega em Moisés. E aí que é legal, porque ele fala assim, olha, a gente entende o papel de Moisés na história de vocês. Aí é aquele que ratificou a lei, nosso capítulo aqui, né, que aspergiu o sangue. Então tudo isso se encaixa muito bem. Mas ele fala, esse é superior. E aliás, não só ele fala, o autor lá. Moisés mesmo fala isso, né, Deuteronômio 18:15, né, Deus levantará um profeta como eu, né, no meio dos irmãos de vocês. E a ele ouvi. Então Moisés estava apontando já para o Messias lá na frente, né? Em Hebreus isso é muito bom, porque assim, quebra muito esse conceito do valor de Moisés dentro da cultura judaica.
porque era muito grande. Acho que não é nem quebra, talvez ele só coloca ele no lugar correto. Isso, porque assim, eu não tenho dúvida do fato, né, de lá pra frente talvez a gente vê que o próprio Deus enterra Moisés no monte, né, e não permite que o corpo dele fique lá no meio do povo, porque Moisés facilmente ia ser idolatrado. Essa é a minha posição muito clara. Então, até você vai no livro de Judas, você vê essa questão acontecendo, né, a contenda lá entre os anjos sobre o corpo de Moisés. Por que será? É um assunto que dá problema pra esse povo. Verdade. Esse povo não gosta muito de adorar outras coisas que não Deus. Acho que não ia ter esse risco, não. Pô, tem uma coisa legal aqui. Ela é meio óbvia, tá? Mas não é porque é óbvia que a gente deve deixar passar. No 3 fala, Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. Ele tá, obviamente, falando do que a gente acabou de ver nos capítulos passados, né? Desde o capítulo 20, onde aparecem os 10 mandamentos lá, até todas essas leis que a gente veio vindo até o final do capítulo 23. Então é meio que Moisés chegou, como a Carol brincou aí, né? Já devia ter escrito isso tudo aí, e tá relendo pra eles. Eu acho bem legal isso, porque era bem comum esse negócio de, agora vamos pra um momento solene, onde a gente vai ler. Coisa que talvez nas igrejas de hoje em dia falta um pouco, sabe? Vamos parar e ler a Bíblia, sabe? É só a exposição, às vezes, sem nem ler o texto bíblico. Mas a gente não pode esquecer de que a gente tá naquele momento solene de firmar uma aliança. Então, a leitura pública dessa aliança, ela era necessária, fazia parte do ritual. E ele faz isso, e é muito interessante como que o povo responde aqui, né? Por 2 vezes, no verso 3 e no verso 7, ele fala, faremos tudo que o Senhor ordenou. Muito cara de liturgia mesmo. Eu realmente acredito que, apesar de tudo que eles vão fazer mais adiante, nesse momento eles realmente estavam com o coração voltado para Deus. E não dá para negar que, até visualmente para eles, no cenário todo que aparece no capítulo, Deus está presente ali. Então, como é que eu vou negar isso daí e falar, não quero isso para mim. Acho que não tinha muito espaço para isso, não. É bem isso mesmo. Eu vejo assim também. Uma outra coisa interessante para a gente entender bem, no verso 4 a gente tem Moisés se levantando cedo e construindo um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Talvez você se confunda um pouco aqui, porque a gente vê o tempo todo Deus mandando eles destruam as colunas, porque são 2 coisas diferentes aqui. Uma são as colunas para outros deuses que serviam como pontos de adoração a outros deuses. Então é muito natural que Deus fale, derruba tudo isso. Mas no contexto israelita, essa construção de colunas são simplesmente marcos históricos, assim, coisas físicas, visuais, táteis, para que as pessoas pudessem ver e testemunhar que, olha, de fato aconteceu algo, a gente passou por um momento especial, nesse lugar especial, e a gente precisa ter memória disso. Então essas colunas serviam para isso. A gente vai ver algumas vezes Israel construindo montes de pedra ou colunas, esse tipo de coisa, mas não são pontos de adoração não, tá? São memoriais mesmo, lembranças de alguma coisa muito especial que aconteceu em determinado tempo. E também, como você falou mesmo, outros povos faziam isso, né? Você não vê muita novidade, e eu acho isso fantástico, né? Porque nós vemos alguns rituais na Bíblia, e daí, né, os antropólogos de plantão, né, querendo desmerecer a Bíblia, vão dizer, tá vendo? O que tem na Bíblia é resquício de outras culturas. A mesma coisa que em outras culturas, outro tipo de oração acontecia. Vou concordar até aqui. Deus não está trazendo uma novidade no sentido de como era feito. A questão é para quem é feito. E, de fato, se a gente vai olhar a questão da teoria oral, não é um resquício de outras culturas. São as outras culturas que no passado, os filhos de Adão, que no passado aprenderam que tinham que fazer dessa forma e começaram a fazer para outros deuses. Deturparam a ideia original, é isso? Deturparam a ideia original. Então, o povo não está imitando os povos, está fazendo aquilo que Deus já tinha ensinado no passado. E só que agora fazendo para quem é devido. Isso fica bem claro, né? Mas essa questão dos elementos serem sempre coisas comuns, nada estranho a outros, é bem interessante. A questão da familiaridade. Igual batismo. A gente pensa em batismo, né? Olha, começaram a batizar lá no Rio Jordão. Que coisa doida. Era uma coisa não era nova. Já acontecia isso lá. Fazia, né? Já se fazia, eu fiquei pensando numa coisa aqui, Edu. Quanto dos nossos costumes atuais, costumes cristãos mesmo, tá? Ou rituais cristãos, não tem origens
corretas, vamos dizer assim. Só que a gente tá fazendo errado, sabe? Eu vou trazer um aqui que provavelmente não é da época de ninguém que tá ouvindo, ou de muito pouca gente, que me veio à mente, que são as famosas caixinhas de promessa. Que eram basicamente caixinhas de verdade que você sacava no versículo e lia como se fosse um biscoito da sorte, sabe? Desses que vem quando você pede chinês em casa. Você tá sendo bonzinho falar de biscoito da sorte. Eu acho que seria mais os signos que você escutava de manhã, aquela rádio lá, AM, não sei o que, né? Qual o signo de hoje? É quase a mesma coisa. Pois é, então. E os cristãos estavam fazendo o quê? Como que provavelmente surgiu isso? Vamos memorizar as escrituras, vamos valorizar as escrituras. E aí o tempo vai passando, vem surgindo aí alguma liturgia. Não sei se talvez liturgia tenha um peso muito grande a palavra, mas uma coisa mais corriqueira que todo mundo faz, sabe? E acaba se perdendo no significado, inclusive indo contra. Eu já tive a ideia, por exemplo, de criar um perfil no Twitter, caixinha de promessas, e mandar só aqueles versículos que nunca ia estar, sabe? Eu nunca fui adiante, porque acho que seria agressivo demais a coisa. Ai, Thiago. Mas assim, eu usei um exemplo bobo. Mas deve ter um monte de outras coisas que os cristãos patinam simplesmente porque não perguntam qual é a origem disso. Será que eu tô fazendo isso do jeito certo? Achando que tá abafando, sabe, com Deus? Mas na verdade, não. Eu tô fazendo altares para outros deuses aqui, achando que a instrução foi dada lá no começo para fazer assim, então eu vou fazer, e aí eu perco totalmente o propósito, a referência e tudo mais. É bem o que a gente, acho que no nosso último encontro aqui, nós conversamos um pouquinho disso, né, sobre a questão dos princípios e valores que a gente aprende com as escrituras, né? Quando a gente entende que o princípio deve ser formatado em nosso coração e mente, muito além do que alguns termos, né? Foi o erro que os judeus fizeram no tempo de Cristo, por exemplo. Né? Os religiosos, eles estavam adorando a lei, né? Eles não estavam adorando a lei e não o Deus da lei. Deturparam. Puxa, eles estavam sendo zelosos com a lei. E muito, conheciam a lei. Só que eles, conhecendo a lei, eles se distanciaram do Deus da lei. A ponto de matar o Deus encarnado em nome do Deus. Que coisa louca. Imagine que louco, quando o próprio Deus aparece e cura no sábado, eles falam, que blasfêmia. Ele fala, mas peraí, o sábado foi feito pra vocês e não vocês pro sábado. Você vê como ele fala, vocês destoaram isso aí. É o contrário, né? Acho que esse é o risco da questão da liturgia. Eu sei, depende qual é a sua linha cristã, né? Se você é de igrejas históricas ou de igrejas mais contemporâneas, né? Tem aquela questão em especial das igrejas históricas, né? Com a questão da liturgia, né? Eu sei que em nós batistas existe aquela... Eu sou batista, tá? Não estou menosprezando ninguém aqui, tá? Não estou dizendo que somos melhores, nada disso, mas existe uma máxima, né? Na cultura batista que diz assim, nós somos alitúrgicos, né? Nós não aceitamos a liturgia, né? Muito indo contra. Mas eu gosto de algumas liturgias, Edu. Não sei se você curte, mas eu acho que em algum grau, assim, eu acho que é uma reverência, é um modo de manter até a tradição, aqui no bom sentido, tá? Ensinar para as gerações futuras algumas coisas. A gente vai passar uma coisa no próximo texto falando das festas das cabanas aqui, que a gente pode falar sobre isso, sabe? Mas é isso mesmo que eu quero falar. Então nós temos essa, né? Nós somos alitúrgicos. Mas não somos. É isso que eu queria chegar. Porque quando você fala que não segue uma liturgia, você já está seguindo uma liturgia. Já se torna uma liturgia. Proibido proibir, é isso? Já se torna, assim, nós não seguimos liturgia, porque no passado, alguns dos nossos irmãos, mas... Não, tem os riscos, claro, né? Que tem. Eles seguem uma liturgia que ingessa a adoração e a gente entende, verdade. Mas quando você fala, eu sou alitúrgico, não sigo isso, a partir do momento que você segue uma outra coisa, se torna uma liturgia. Boa. Mas não dá pra negar que Deus, no Antigo Testamento, com o seu povo, Israel, ele ensina o povo a ser litúrgico. Sim. Em muitos contextos. E eu não vejo por que ele não faria isso hoje, sabe? É a pedagogia da adoração. Então, de fato, o problema não é a liturgia. O problema é quando a liturgia se torna... um Deus, um alvo de adoração. Olha, não podem tirar aquelas igrejas ultra tradicionais, né, que tinha aqueles bancos de madeira. Minha igreja tem banco de madeira. E a gente é louco pra achar... Não pode pôr o púlpito pra baixo da escada, não pode virar o banco do lado, as coisas doidas. Isso. Né? Então, a gente é louco pra achar aí alguma igreja que gosta disso pra gente vender tudo e colocar cadeiras, porque é mais prático. Mas tem igreja que divide. Se você falar, vamos vender os bancos. Divide, porque os bancos são santos. O que o Edu tá falando divide é dividir a igreja, viu? Não é? A igreja. Pensa coisa. Olha, se o púlpito... E eu entendo,
exemplo, gente, eu estudei numa faculdade confessional, bem de linha tradicional, né? E uma das matérias que a gente fez falava sobre a liturgia da adoração. E é bonito você estudar aquilo, porque você vê o local do púlpito. É muito claro o papel do púlpito ali, o local dele. Isso é bonito, você lê e fala, puxa, que legal, porque o púlpito tem um papel central. Então ele tem que estar no centro do prédio, né? Trazendo aquele elemento de centralidade nas escrituras. Ele traz uma educação ali, uma ideia, né? Isso, é bonito. Daí tem outros, né? Tem outros elementos ali que são bonitos. Mas não pode se tornar um centro de adoração. Uhum. Tem igrejas que se o pastor sair do púlpito para pregar, você não está pregando no local santo ali, que é o local santo, você percebe? Isso que é perigoso. Né? Isso é perigosíssimo, né? Imagina então uma igreja que não tem púlpito. Mas é que tá. O centro não é o púlpito, o centro é a palavra. É a palavra. A igreja primitiva se reunia em casas. Isso. Pois é. Daí vão pegar lá, por exemplo, o púlpito. Por isso que é importante ter esse cuidado de não ir por os extremos, né? O argumento do púlpito, sabe de onde que vem? Não tenho ideia. Esdras. Lá em Neemias, quando ele vai ler as escrituras, né, e aos tradutores... Eu li hoje na minha devocional. Em Neemias ele vai fazer a pregação pós-construção dos muros, né? E aí fala que ele faz a leitura num púlpito de madeira, feito exatamente para aquilo. Só que assim, é uma tradução ruim para nós. Porque quando você pensa em púlpito, nós pensamos no quê? Aquela parte elevada, com aquela onde se coloca o livro, né, e abre o livro. Gente, não tinha livro naquela época, era rolo. E o púlpito seria um palanque. Uma tradução melhor seria uma área elevada, né? É um palco, para que o povo pudesse vê-lo. Você percebe como não tem nada a ver com o púlpito dos nossos dias? Sim, sim. Mas é argumentação. Pois é. É algo para se pensar, né? O problema não é a liturgia. A gente pode aprender com ela, aprender com seus elementos, com a centralidade das escrituras, aprender muito com isso, até para ensinar quem está chegando, entender o papel de cada um. Isso não é ruim. O problema é quando isso se torna alvo da adoração. Aí deturpou o que aconteceu com os fariseus. O Edu me conhece, ele sabe que eu gosto muito de liturgia. Inclusive foi ele que uma vez me disse, você é uma pessoa litúrgica. Então eu aprendi sobre liturgia com o pastor Edu. E sou uma pessoa litúrgica, mas eu entendo e é super a opinião dele, pra mim é isso mesmo. Inclusive ele me deu essa aula no particular pra tomar muito cuidado com, o que tá sendo mais importante? A posição que estão as cadeiras e a ordem do culto ou o seu coração e o que você tá aprendendo na igreja? Então, isso é importante. É o famoso pêndulo, né? As pontas são sempre perigosas. Bom, a gente tem o sangue aqui como uma coisa muito importante. De novo, né? Pela terceira ou quarta vez, já tô falando, a gente tá aqui num processo formal. E é interessante ver que o sangue é o sangue dos sacrifícios aqui feito pelos jovens. Eu achei interessante serem jovens, mas não cheguei a nenhuma conclusão o fato de serem jovens em lugar nenhum. Mas o que acho que a gente tem que destacar é que metade do sangue tem um propósito, metade tem outro, né? A primeira parte aí é para purificação do altar, ali onde vai ser feita toda a coisa ali. Isso vai ficar muito mais claro mais adiante no Pentateuco, porque vai ser um ritual que vai ser instituído pelo próprio Deus quando eles forem criar não, né? Quando forem abençoar os utensílios lá do tabernáculo e tudo mais, isso vai ser bem recorrente. E a segunda parte do sangue, ela é usada na aspersão das pessoas, nesse sentido de, olha, faz parte aqui do juramento e quem está sendo aspergido se obriga à obediência. No caso, pelo que o Edu falou para nós aí hoje, os líderes servindo como representantes aí de todo o povo. E eu fiquei pensando, né, uma coisa é você aspergir com água que seca. Com sangue, quem já sujou a roupa de sangue tá ligado que não sai nunca mais esse negócio aí. O que eu fiquei pensando que talvez fosse uma coisa boa, porque era um negócio que seria sempre visível para eles. Olha, tem uma sujeira de sangue aqui, e isso daqui é uma memória também de uma promessa que eu fiz. Sim. A Bíblia, ela é, novamente, né, mostrando pra gente coisas comuns da cultura. Ela descreve alguns tipos de contrato, né? Hoje você vai fazer um contrato, vai um casamento, comprar um carro, vai comprar uma casa, você vai lá e faz um contrato, não é? Abre uma empresa.
Hoje nós fazemos o quê? A gente vai no cartório, você assina, né? É registrado para confirmar que aquela assinatura é sua mesmo, né? Não é de terceiro, não foi uma invenção. E a Bíblia tinha isso também. Hoje nós temos a nossa forma de fazer um contrato, né? Há pouco tempo atrás, alguns séculos, lembre-se que um aperto de mão era um contrato. É verdade. A pessoa selava ali, né? Tinha até uma brincadeira, talvez, dos nossos avós ou bisavós, né? Que o fio do bigode, né? É contrato de homem, né? Você, falei, não vale tá a minha honra. Vale a honra. Então, isso é muito claro, né? E nas escrituras, nós vemos alguns tipos de contrato acontecendo. E até o peso deles. Tinha o pacto, por exemplo, do sapato. Quem viu no livro de Ruth, né? Era um contrato sendo feito ali, não é? Era um ritual, mas era um ritual que todo mundo entendia. Era um contrato sendo firmado, né? O cara chegava lá, tirava o sapato, olha, eu não tô... E eu vou usar um exemplo de Lutero. Lembra quando ele fala, se você quer conhecer um pouquinho sobre alguém, né? Anda um pouquinho com os sapatos dele, né? Não sei se já entenderam isso. Era a mesma coisa, eu não tô afim de assumir essa responsa. Uhum. Então o outro vem... Então eu assumo. Eu vou sentir na pele que quer andar com esses sapatos. Pra vocês entenderem. Era um pacto mais leve. Tinha um valor, tinha um vigor, mas era um pacto comum. Uhum. Certo. Tinha o pacto de sal, que é o pacto do casamento. Aham. Qual que era o selo dele, né? Eles vinham, se você já viu um casamento judaico, né? Eles vinham com um saquinho de sal ou 2 taças, né? Eles quebram, pisoteiam, né? Porque o vidro vem da areia, né? Mesmo simbolismo, quebrava. E da mesma forma que não dá para separar um do outro, né? Aqui é o casamento. Até que a morte separe, é um contrato fechado. E tinha o pacto de sangue, que era um pacto muito mais forte. E o exemplo maior da Bíblia, e era um pacto comum, eles conheciam, né? Eu tive que fazer um pacto com um indivíduo, cada um trazia um animal, eles abriam no meio o animal, e no meio do caminho eles passavam, né? Selando que se alguém quebrar o contrato, ele paga com a vida. Uhum. É lindo o texto lá de Gênesis 15, né? Porque Deus faz o pacto com Abraão no 12, fala do pacto, mas ele confirma o pacto no 15. Uhum. E no pacto, Deus faz um pacto assim com Abraão, só que Abraão não passa. Sim. É um pacto de Deus com Deus. Uhum. Porque se ele faz com Abraão, coitado da gente, porque Abraão ia dar uma falhada a qualquer hora dessa. Ele faz Abraão dormir Será? e ele passa sozinho no pacto, por entre os animais. Eu acho que a gente não pode deixar de perceber também que Jesus, lá em Mateus 26, em 26 e 28, se alguém quiser confirmar ali, ele tá no momento da última ceia, ele diz exatamente, este é o meu sangue que confirma a aliança, a nova aliança lá. É isso, a nova aliança. Então, assim, o sangue de Cristo na cruz também simboliza esse pacto. Não é à toa que ele sangrou, sabe? É isso que é ser lavado no sangue de Cristo, sabe? Eu digo mais. Ele não simboliza, não. Ele é. Ele é. Isso, exatamente. O ele símbolo é o tá pacto. aqui no antigo, né? Isso, ele é o pacto. Então, isso é muito profundo. E assim, em um pacto, e como que começa a acontecer aqui com o povo, né? Eles pegam o animal e vão aspergir sobre, né? Então, o animal pagou por eles. Né? O animal pagou no lugar deles. Eles estão apontando já para Jesus, pro novo pacto, né? Eles estão apontando que o cordeiro, o justo, ia pagar pelo outro. Eu tive essa conversa com o Daniel hoje no carro. Ele lê a Bíblia, né? Todo dia ele lê um pouquinho. O Daniel tá com 7 anos. E olha só, ele tá, acho que em Números. Ou Levítico ou Números. E ele lê. E, cara, é uma criança de 7 anos lendo sobre os rituais e tudo. E ele me perguntou no carro, pai, tem algum lugar no mundo ainda que faz esses sacrifícios? Aí é só, eu nem sei como é que criança consegue pensar essas coisas. Mas assim, foi um gatilho pra gente conversar, de eu explicar pra ele, olha, teve um último sacrifício. E eu não falei, eu só, sabe, dei a deixa pra ele e ele concluiu. Ah, então por isso que Jesus morreu na cruz e ele sangrou. Aí eu falei, você lembra como que chamam Jesus? Ai, de cordeiro. Ah, então é por isso, sabe? É muito legal de ver caindo a ficha, assim. É, o quebra-cabeça, né, encaixando. É, então, e uma criança de 7 anos consegue entender isso, sabe? Lendo um texto que eu olho pra ele e eu penso, puxa, coitado, né? Tá sofrendo naquela parte do texto que quase ninguém lê, ou que lê nem presta atenção. Ele tem uma atenção e uma reverência ali que eu realmente invejo, viu? O meu Luca também é assim. Ele vem com umas pra mim de vez em quando, pai. Ele vem assim, pai. É diferente o tom de voz. Você já sabe, né? Ele, pai, o que foi? Então, ele começa a contar, né? É isso. E ele, então aconteceu assim, assim, assim. É muito gostoso, né? Experimentar esses momentos. É né? demais. E é muito legal a conclusão ser deles, né? Não ser a gente explicando. Exato.
para encerrar esse bloco 1, a gente tem no verso 11 a refeição, né? A gente já viu a refeição fazendo parte aí do ritual de um contrato, de uma aliança ou alguma coisa assim. Uhum. A gente já viu isso já em Gênesis 26. Lembra que o Isaac teve uma refeição junto com o Abimeleque, naquela questão dos poços, que é meu, é seu e não sei o quê. Não, vamos combinar um negócio, eles combinam e selam o acordo com uma refeição juntos. A gente já viu isso em Gênesis 31, com Labão e Jacó. Quando Labão vai atrás de Jacó bravo, porque roubaram meus deuses, você tá levando minhas filhas, meus netos, caramba. E aí rola uma quase treta entre os dois ali, mas eles selam um pacto ali e fazem uma refeição junto. Aqui é Deus convidando as pessoas para fazer parte da refeição junto com eles. E de novo isso remete à ceia do Senhor, que foi o pacto que aconteceu antes da crucificação, sabe? Tudo tá entrelaçado. Tá tudo encaixado. Sim. E ainda, ó como isso é profundo, né? Até hoje, um judeu, ele pode ser seu amigo, um judeu mesmo, né? Pode ser seu amigo, pode conversar com você, trabalhar com você, mas normalmente ele vai te chamar pra comer. Ah, vai te chamar pra comer? Vai numa padaria com você, vai num restaurante. Ele só vai te chamar pra comer na casa dele. Se ele te chamar pra comer na casa dele, ele tá dizendo que você é alguém que ele considera como um íntimo, como família. Uhum. Se ele não olha pra você dessa forma, ele não vai te chamar pra comer na casa dele. Isso é muito forte na cultura judaica. E você vê isso dentro da Bíblia, nas Escrituras. Então, o papel da refeição, a seriedade que eles levavam, né? Era quase cultico, né? E de fato né? O contexto da refeição era cultico, era uma celebração de adoração. Sim. É uma lição pra gente, né? Até no nossa modernidade, né? Tudo é muito rápido, você vai comer, você nem presta atenção no que você está comendo, no momento, né? De até celebrar e dizer, puxa, Deus nos colocou aqui. A gente não faz mais isso. Eu lembro que na minha juventude, existe uma coisa muito forte na minha família, né? Que a gente tinha que comer junto. A gente tinha que comer todo mundo junto. Pelo menos uma refeição. Então era uma briga, porque nesse momento vai ter que comer todo mundo junto. E era um momento gostoso de família. E que não se vê mais. Se perdeu. Tá perdendo, É né? verdade. É uma das liturgias que a gente tá abrindo mão e vai pagar caro por isso. E é aquele momento que você celebra e pode lembrar que é Deus que provisionou. É Deus que colocou a mesa. É Deus que nos capacitou a ter isso. Então que glória, que honra poder louvá-lo neste momento. Até a comunhão, né? Sim. Eu queria ler com vocês em 1 Coríntios 11, 23 a 29, que eu separei aqui, esse momento tão especial de refeição que Jesus proporcionou aí. A partir do 23 diz o seguinte: Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Isso mostra o quanto era parte do ritual de aceitação desse contrato, desse acordo, dessa aliança, o você se sentar à mesa para comer com eles. Você não pode se sentar à mesa aqui se você não concorda com esse sacrifício de Jesus. É isso que ele está dizendo aí, ó. Se você participar dessa refeição sem concordar com isso, você está fazendo isso indignamente. Está trazendo você juízo. É culpado por pecar, exato. Então, assim, muitas e muitas vezes esse texto já foi lido em momentos de ceia nas igrejas locais aí. Só que o significado é esse. A gente tem que remeter ao que significava essa refeição pactual do Antigo Testamento, que está acontecendo aqui de novo, dizendo, ó, não é só um momento de, beleza, estamos juntos aqui como comunidade, vamos celebrar. É isso também, obviamente, mas não é só isso. Estamos concordando com esse pacto. É nós, como igreja, dizendo o que o povo disse 2 vezes aqui, olha, faremos tudo que o Senhor ordenou. Eu concordo com isso, por isso que eu estou dividindo essa mesa com o Senhor. Complementando, você entrou bem onde estava querendo seguir, aqui um pouquinho antes, né? Essa questão da importância. O sentar à mesa era um momento do povo do pacto. Então eles não têm essa abertura de chamar a gente de fora. Era estrito isso para eles. Só que há uma mudança.
porque há um novo pacto aí. Então, aquilo que era uma refeição que fazia sentido para o judeu, porque eu remetia à saída do Egito, era muito clara para o povo judeu, para o povo do pacto, agora abre-se para um novo povo feito. Por isso que é a nova aliança. Então, até os elementos mudam, porque a Pessah, né, a celebração ali... Eu não sei se você já participou, então você que nos ouve, né? Ela não tem só o pão, né? O matzah não é pão, né? É pão sem fermento, o matzah. Parece uma bolachinha creme cracker, né? E o suco da uva. E aí eu ouso dizer, porque eu já vi em algumas comunidades cristãs que usam o vinho, dizendo, porque é oinos lá no Novo Testamento, né? A palavra é a única para os dois, né? Para vinho ou para suco. Eu digo que não é vinho, é suco, porque era Páscoa. Páscoa não podia ter nada fermentado. Então, se eles estão preparando algo há 14 dias para que aquela celebração não haja nada em absoluto fermentado na mesa e nem na casa, por que a bebida principal seria algo fermentada? Não faz sentido. Então, a Páscoa, e eu vou agora complementar, a ceia se faz com itens sem fermento. Suco da uva. Então, o Pessah judaico não tinha só suco de uva e o vinho. Tinha um monte de elementos. Tinha o cordeiro, tinha as ervas amargas, e o bota amarga nisso, né? Pra quem gosta de japonês, né? Gosta do japonês, olha, o wasabi tá no mesmo nível, né? Se não um pouquinho pior. O negócio é forte. As ervas amargas, tinha ovos, tinha vários elementos ali que tinham simbolismo para o judeu. Só que quando chega na Páscoa com Jesus, ele muda. Tá acontecendo uma Páscoa judaica. Certo. Mas Jesus só pega 2 elementos. Ele pega o pão e o suco da uva. E aí ele aponta para esses 2 elementos como os elementos, aí sim, que simbolizam a nova aliança. O corpo dele, né? É, o corpo dele, a nova aliança. E aí há uma mudança, tá vendo? Continuidade e descontinuidade, aí há uma descontinuidade. Né? Nossa celebração hoje é da nova aliança. A nossa Páscoa é do cordeiro com pão e o suco da uva. E tem um novo elemento. Tem e não tem, né? É continuidade e descontinuidade. Continua sendo do povo da aliança, exclusivo ao povo da aliança. Mas o povo da aliança não é mais só uma etnia, não é mais só judeu. E o que acontece em Corinto. Você vê agora gentil no meio disso tudo. E o melhor, quando estão à mesa, todos são iguais. A cultura gentílica tinha essa questão da hierarquia, né? Na mesa, o rico come mais, eles estavam acostumados com as festas deles, né? Que o rico levava, comia, o pobre ficava lá servindo ou ficava de canto. Na ceia não tem isso. Tudo igual, né? Dá uma lidinha depois, você que pode ler, o capítulo 11 inteiro. Ele traz instruções sobre a ceia porque havia um problema com a igreja no que diz respeito a esse momento. Uma irreverência porque queriam trazer a ideia do que acontecia nas festas pagãs para a igreja. Fala, opa, não é assim. Não é bagunçado. Não é bagunçado assim. E outra, você que é rico, que tem condições, vem, traz mais e come até se embebedar. Olha só, ele traz uma informação importante, vocês não estão entendendo que não pode ser assim. E comem até não aguentar mais e o pobre fica lá olhando porque não tem condição. Ele fala, não, esse momento é para todos. Todos que são família da fé. Legal. E eu ouso dizer, quando a gente fala de liturgia, que nós cometemos um grave erro quando nós chegamos à mesa. Não sei como que é com vocês, mas normalmente eu cresci num ambiente que em momento de ceia, todo mundo baixava a cabeça, aquela cara triste, de choro, de funeral, e você celebrava a ceia como se fosse um funeral. Um momento de alegria, né? A ceia tem que ser festa. Obviamente eu entendo que é um momento solene. É um respeito, mas festivo. É um momento solene, como as festas judaicas, eram festas, mas eram festas solenes. Neemias, no livro, em uma das festas, ele fala, gente, por que vocês estão tristes? Hoje é dia de festa. Enxuguem as lágrimas. E o povo estava chorando. O povo estava chorando. A ceia tem que ter essa mesma perspectiva. Me examino, preparo o meu coração. Inclusive, examinar-se não é para examine-se e ver se pode ou não pode. Não é isso que funciona. É um erro achar isso, né? Não posso porque não fiz isso. Não, prepara seu coração, tem algo para confessar, confessa e participe, porque é uma ordenança a participação. Se você é da família da aliança, você deve participar. Então esse momento se torna um momento festivo, porque nós estamos trazendo à memória o que Cristo fez na cruz. E o que Cristo fez na cruz foi triste pra gente? Ou foi uma grande alegria? Porque ele nos resgatou do império das trevas. É a nossa maior alegria. Tem que ter esse teor de alegria, porque nós também, quando fazemos isso, nós anunciamos. Como você vai anunciar alguém que vem com tristeza? É verdade. Olha, ele vai vir, tá? Um dia ele volta. Não faz sentido.
A ceia tem que ser um negócio para deixar um incrédulo assistindo um culto, quando ele vê a ceia, ele fala, uau, o que é isso? Eu quero isso também. Sim. Quero isso também, exatamente. Eu quero participar disso. O que eu achei bacana nesse texto, é claro, falando aí sobre toda essa questão da solenidade, porque afinal de contas eles estavam na presença de Deus e sabemos que por causa do nosso pecado nós não podemos entrar na presença de Deus, mas pra frente a gente até vai aprender isso no tabernáculo. Mas que Deus ali poupou a vida desses homens, né? E teve a refeição sim, mas que lindo, gente, sabe? Já parou pra pensar? Quem vê Deus morre, né? Esse é o padrão, né? Exato. Eu nem sei se Deus fez uma revelação total ali, porque mostra só o chão e os pés. É como se as pessoas tivessem percebido, tô vendo Deus aqui, não vou usar a cabeça muito, vou ver só ali o pezinho, porque sim, é Deus, sabe? Sim. E ainda teve aquela coisa da pedra de safira, né, que eram que eles viam ali, o céu claro. Gente, imagina uma pintura disso aí. Será que eles não viram? Deixa eu dar uma viajada aqui, uma teologada aqui. Lembra quando João, lá em Apocalipse, fala que ele olha os pés do céu, ele vê os céus, e era como se fosse, o chão era como se fosse um grande mar? Será que eles não tiveram um vislumbre do Pode ser, do né? trono? A gente tem a safira azulada aqui, né? Um vislumbre do trono? Olha que interessante. Pode ser. Mas o legal, lembra quando eu falei sobre sentar na mesa? Um privilégio, alguém de intimidade? Uhum. É eles imaginarem, Deus nos chamou à mesa. Deus nos convidou para sentar à mesa com ele. É fantástico. E Moisés já tinha subido uma vez, né? Sozinho. Ninguém pode. Agora, Agora eu quero um pouco mais de comunhão, pelo menos com alguns aqui. Isso é incrível. Sim, sim. Incrível isso, né? Muito lindo. E sabe o que é mais incrível? Eu sei que não tem nada a ver e eu tô adiantando, mas a gente vai ver mais pra frente como os filhos de Arão, eles vão ser desapossados ali, né? Mas mesmo assim, Deus não os privou, e a gente sabe que Deus sabia o que ia acontecer, né? Mas Deus não os privou de participar. E, de novo, Deus não privou Adão e Eva de participarem do Jardim do Éden, Deus não privou Judas de conviver ali com Cristo, de Pedro também, que o negou, enfim. E Deus não nos priva, cientes de que... Ai, que medo disso aí, hein, Carol? Não, Deus não nos priva da salvação, de momentos de comunhão. Bem. Mesmo com o que a gente vai fazer no futuro, é isso que você vai concluir? Exatamente, porque eu vou pecar. Infelizmente, eu sou santa, porque a Bíblia manda eu ser santa. Isso não quer dizer que eu não... Mas você deu uns exemplos aí, Judas, Nadab e Abiú. Espero que eu não peque nesse nível. Não, espero também, né? Mas a grande questão é que, apesar de ser santa, eu continuo sendo pecadora. Sim. E Deus, sabendo disso, ele continua, né, Não quero fazer essa apologia de sentar à mesa ali. Tratando como filho. Exato, mas me dando esse privilégio de poder viver com ele, né, ao lado dele. É que Deus é justo, não pela nossa régua, né? Porque nossa régua é a régua da vingança. Nossa, Deus não tem esse tipo de vingança. A vingança de Deus, quando a gente vê na Bíblia, é com base na justiça dele, não como a nossa, né? Uhum. Se você já sabe que a pessoa vai fazer isso, nós, humanamente falando, não, nem vou dar uma chance pra essa pessoa. Que isso? Ele vai pisar na bola lá na frente. Exatamente. Então, essas pessoas que a Carol citou, elas, imagine só, elas erraram com Deus, e feio, mas elas ainda tiveram o privilégio de experimentar da presença, do vislumbre, do contato com ele, sem Deus olhar assim, eu sei o que você vai fazer. Judas, imagina, Jesus sabia que ele era o traidor. Viver 3 anos com ele. E Jesus não amou menos ele. Jesus não olhou pra ele meio de canto, de olho, e falou assim, cara, eu sei o que você vai fazer, tá? Eu te conheço, isso aí é só uma fachada. Não existia isso. É muito louco imaginar isso, né? E não era ingenuidade de Jesus, né? De forma alguma. Era só porque ele era Deus. Tão profundo isso que na cena do lava-pés, né? Na última ceia, aliás, tudo acontece na última ceia, né? É uma noite fantástica, né? Intensa. Intensa e com muito conteúdo. A gente pega ali a João do 15 pra frente, é tudo é o mesmo dia, tá? Tá tudo acontecendo junto ali. E Jesus tá lavando os pés deles e Pedro, então não quer lavar o pé. Né? Jesus quebra o processional ali, né? Porque é comum ter uma casa, tem que ter alguém para lavar os pés dos que vão chegar. Não tinha. Eles ficam meio assim, né? Mas outra coisa, né? Eles tomaram um banho antes de ir.
né? Já preguei sobre isso, acho que a Carol estava lá ouvindo. Uhum. Era natural, se você é chamado para uma festa, para um encontro desse, você faz o quê? Não tinha banheiro em casa, nas casas, tá, gente, naquela época. Não era comum tomar banho como nós tomamos 2, 3 vezes por dia, alguns até mais, como aqui no Brasil, né, no Ocidente. O brasileiro faz mais que os outros. Mas a pessoa tomava banho uma vez por semana, talvez a cada mês, ou num dia especial. Então, como esse dia aconteceria um encontro especial, as pessoas faziam o quê? Era comum, eles foram tomar banho nos banheiros públicos. Foram lá, tomaram banho no banheiro público e chegaram para esse momento. E ali tinha que ter um servo na porta da casa com a bacia, e ele fazia o quê? Lavava o pé dos viajantes. Por quê? Tomaram um banho, mas andaram não tinha asfalto, né? Não foram com a sua Mercedes. Na areia, né? Estavam lá com a sua sandalinha, havaianas da época, suja. Então lavava os pés. E eles entram e ficam meio que... É um negócio meio assim, e aí, quem que vai fazer isso? Será que Jesus vai mandar a gente fazer isso? Que negócio mais terrível, né? Parece que rola que absurdo. Um climão, né? Jesus vai falar pra quem lavar o pé de quem aqui? Que situação? E Jesus vai lá e começa a lavar o pé deles. Eles, não, Senhor, não pode. E Pedro não quer. Jesus fala, se você não deixar, você não tem parte comigo. Aí Jesus faz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, você já está limpo, já tomou banho. Mas se você não deixar lavar seu pé, você não faz parte comigo. E ele continua, vós já estão limpos. Menos um. Ali Jesus dá a deixa, né? Vocês já estão limpos. Menos um. Então ele usa um momento para trazer uma informação, mais ou menos assim, ele fala para Judas, eu tô sabendo, tá? Mas você vai sentar na mesa comigo e vai comer comigo. Imagine Jesus lavando o pé de Judas ali, e ele ali, ele já sabe, e agora? Ele já sabe. Foi uma noite intensa mesmo. Foi intenso. Tá bom, passamos de 1h06 de bruto. Vamos à segunda parte. Eu vou fazer a leitura então do verso 12 em diante. Então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra, nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Indo já para o último versículo, né? Só para não perder a deixa. Eu acho muito curioso que é o mesmo tempo que Jesus ficou em jejum, né? 40 dias e 40 noites ali. Coincidência? Acho que não. Mais um número cabalista aí. É brincadeira, gente. Não, eu achei estranho o Josué aparecer. Dá toda a pinta de que ele vai com Moisés e aí depois não vai. E não fala, não explica e é isso aí. Josué ficou meio que pro caminho. Acho que ele acaba tendo um mini destaque aqui pelo fato de que é ele que vai acabar se tornando o sucessor do Moisés. Mas de fato, como a gente já falou no primeiro bloco, né? Quem é o mediador é o Moisés entre o povo. É muito claro. Só sobrou pro Moisés subir e é interessante ver que o Moisés não subiu rapidão ali. Foram meio que 7 dias de preparo, santificação, ou seja lá o que for, para ele subir depois disso. Depois 40 dias. Você fala, ele ficou 40 dias? Cara, o povo perdeu ele aí por pelo menos 47 dias.
tendo seus representantes aí, o Arão e o Hur, meio que como co-líderes, cuidando da galera aí. A gente vai ver que não deu muito certo esse negócio aí, né? Enfim. Mas a gente vê o próprio Deus fazendo as pedras aqui, o que é muito legal. Sim. A gente já falou isso, o Edu falou isso no episódio passado, que não foi uma manufatura do Moisés, pelo menos aqui, algo construído pela própria mão de Deus. Enfim, é uma cena muito linda esse trecho aqui. É verdade. O que me faz pensar que o Tolkien leu muito a Bíblia para poder falar sobre os hobbits, porque quando você lê, você vê que todo o planejamento para as viagens e para as jornadas demoravam anos e anos e anos, e não era nada assim da noite pro dia, como mostra nos filmes. Enfim, a adaptação. Mas eu acho bacana isso, porque tinha aquela pressa, porque afinal de contas Deus tá dando uma ordem, mas espera aí, é muito importante. Então ele sabe que eu tenho que me preparar, ele sabe que eu tenho que estar nutrido, enfim, né? São vários pequenos detalhes que talvez não caibam nesse momento. Mas o que eu achei bacana é que Moisés nessa tem um pequeno aprendiz, né? Um jovem aprendiz. O Josué aparece aqui, né, sendo o aprendiz de Moisés. A gente sabe depois a importância que ele vai ter lá na frente. Acho que é muito boa a sua palavra, Carol. É uma coisa didática para o Josué, uma preparação para ele, porque ele iria assumir. Sim. Bem legal mesmo. Exatamente. E tanto que mais pra frente a gente vai ver que Josué vai ficar separado de tudo que vai acontecer ali, né? Então, Moisés estava sendo um bom professor, né? Lição para nós pastores, né? Eu acho que nós falhamos nesse contexto pastoral de igreja, porque às vezes nós seguramos o osso, né, até o final e deixamos de passar o bastão. E quando chega, né, o fim, não tem ninguém pronto, né? Não tem ninguém pronto. Isso é importante, sempre estar preparando pessoas para seguir a caminhada, assumir essa responsabilidade, dividi-las também. E até porque nossa carga diminui, né? Não é demérito, isso é bom. Principalmente quando você começa a descobrir talentos que vão até fazer coisas melhores que você. Acho que isso é muito importante. No melhor estilo, João Batista e Jesus, assim, né? Sim. Eu preciso diminuir para que ele cresça. Sim. Cara, e esse negócio da Shekinah, hein, meu? Que coisa. Toda vez que ela... Shekinah, pra quem não pegou aqui, não apareceu esse nome aqui, né? Essa glória de Deus visível aí, ela vai aparecer no Templo de Salomão. Ela já apareceu, eu acredito que quando aparece a nuvem que conduz eles, eu não sei se o termo é Shekinah que aparece no original, mas eu sempre entendo dessa forma, essa presença visual e magistral da glória de Deus. E eu li um artigo bem interessante falando sobre a glória de Deus, tentando desassociar ao que a gente pensa hoje como glória, como algo meio transitório, meio rápido. Ganhou um campeonato, sabe? Glória, não sei o quê. Mas não, glória no sentido deles era algo mais perene, mais duradouro, mais intenso. E eu acho que a gente ganha muito quando a gente pensa na glória de Deus dessa maneira. E, assim, quem é do povo, para quem é dos líderes que tá no pé ou um pouquinho para cima da montanha, não junto com Moisés, deve ter sido muito assustador, assim. Acho que é um bom termo, é o temer, assim, o temor de Deus. É difícil explicar o que é temor, mas a hora que eu leio um texto desse aqui, eu acho que é isso, temor. Fora que deve ser um negócio... Lembra, para Moisés e quem tá ali em cima, a nuvem, né? Mas diz que a visão do povo era de chamas, né? Imagine só o terror. Sim. É um fogo consumidor. Eu acho que não é à toa que lá na frente eles vão falar. A gente nem sabe o que aconteceu com esse Moisés aí. Cara, 47 dias aí, quase 2 meses. Imagina. Sei lá, meu. Será que tá vivo? Realmente. E fora, assim, a cena cinematográfica que é, né, gente? Poxa vida, né? E sem efeitos visuais, né, Carol? É de verdade. É tudo prático ali. É tudo efeito prático. O Oscar vai para... Não, mas falando sério, olha que bonito quando você termina ali de ver, né? Tava ali, Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte, né? E depois cobriu por 6 dias Moisés dentro da nuvem. Então era um negócio assim, de novo, como o Du e o Tan falaram aqui, o fogo. O 18, olha que bonito nesse cinematográfico seu aí. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte. Cara, que... E que medo, né, pra quem ficou, realmente. Eu não sei vocês, mas eu morro de medo de estar dentro de um carro numa estrada de noite
e sabe, neblina. Uhum. E de repente você tá ali, pá. Eu morro de medo disso. Aquele entendeu? filme, então, O Nevoeiro. Assim, O Nevoeiro, E aqui é um pouquinho ali. mais que nevoeiro, né? Tem fogo envolvido aqui. Exato. Mas assim, eles não estavam desavisados. Deus já tinha se apresentado de uma forma muito similar ou igual para eles. Então eles já sabiam que realmente isso era Deus. Eles têm a referência dos próprios líderes que viram e tiveram a refeição com Deus como testemunhas de que é Deus mesmo a coisa aqui. Isso tudo para dizer que, tudo bem que lá na frente eles vão falar, a gente não sabe se ele morreu ou não, mas não tem dúvida para ninguém que é Deus, sabe? Deus já tinha aparecido e tomado a montanha do Sinai uma vez. A gente já leu alguns capítulos atrás sobre isso. Eu acho que, enfim, é uma queda muito feia deles mais adiante lá no cenário do bezerro de ouro, que a gente vai chegar um dia aí. Mas não é nada novo para eles. Eles sabem que esse é Deus. E a gente precisa ter o temor necessário para o tamanho desse Deus aí. Você comentou sobre João Batista, é bem interessante também esse apontamento sobre ele, né? João Batista, se você fizer uma boa análise textual ali do Novo Testamento, família de onde ele vem e tudo mais, João Batista foi o último sumo sacerdote real. Né? Que deveria estar trabalhando, né? Assumindo o templo no tempo de Jesus. Tanto que Herodes morria de medo dele. Herodes entendia quem era João Batista. Eu entendo que o Herodes tremia perto de João Batista por isso, ele sabia quem ele era. E ele era bem bocudo, né? Além de tudo. Então, e o pior, o devido, né, por direito, que deveria estar assumindo o papel de sumo sacerdote, não estava. Nem na cidade. E o arranjo com o Antigo Testamento, quando fala que a glória, lembra Ezequiel? A glória saiu do templo, passou pelos pátios, passou pelos muros e foi pro deserto. É muito legal porque a glória de Deus sai e depois ela aparece da onde? A voz que clama do deserto. Clama do deserto. É muito interessante perceber isso. Tá tudo ligado. Tá ligado. Tudo ligado. Quando eu tava falando... Pois é. Pra não perder o fio da meada, eu tava caçando. Eu falei, eu conheço esse texto, tem que catar esse texto. Ezequiel 10, quando eu falei lá dos pés que eles viram o piso lá, né, de safira. Ezequiel 10, olha só. De repente, um trono de um lindíssimo azul de safira apareceu no firmamento, acima da cabeça dos querubins. Então, perceba, eu acho que eles estavam ali, sentaram à mesa e do nada eles estão ali aos pés do trono. Que negócio muito louco. Será que a gente vai ver esse piso um dia? Amém. Amém, né? Amém. Eu não tenho dúvida. É isso. Alguma coisa mais pra esse finzinho de bloco corrida que a gente teve aí? Você viu? Esses textos pequenos, né? Parece, vai ser rapidinho isso aí, né? Você viu quanta coisa. Não falo mais nada. Não me comprometo. Não, a gente já fez salmos, sei lá, 5 versículos, 6 versículos, foi... Enfim, o importante é que esteja sendo bom. É isso. Exatamente. Eu sento aqui e falo, bora, liga aí o gravador e vamos. Mas a gente não sai daqui arrependido, né? Não e eu tenho certeza que quem ouve também não se arrepende, né? Quero crer que não. Pelo menos nunca chegou um feedback de ninguém falando que vocês estão enchendo linguiça aqui. É verdade. Amém. E por favor, fala se você acha isso, tá? A gente precisa saber. Sim, com certeza. Muito bom, feedbacks são sempre muito bons. Aliás, um espaço bom pra feedback, golpe de oportunidade novo aí, o Discord, a gente tem um canal só pros podcasts lá, a gente posta o link do episódio e deixa aberto um espaço de comentários para o episódio. Então, se você tá morrendo de vontade de comentar qualquer coisa sobre o episódio, e obviamente quer que a gente leia esse comentário, né, o melhor lugar lá, bit.ly/leitura coletiva, tem os episódios do podcast lá, e você pode falar, gostei disso, não gostei daquilo, o Edu falou uma groselha ali, o Tan falou outra aqui, e a Carol tá sempre certa. É isso aí, Carol. Pronto. Longe de mim. Muito bom. Ai. Então tá bom, semana que vem a gente volta. Não se esqueça de abençoar as nossas vidas com suas orações e com seus dinheiros, tá bom? Na descrição do programa tem tudo aí que você precisa saber sobre isso. E principalmente orações, tá? Antes do dinheiro é mais importante pra gente. Porque a gente, cada semana que passa, é uma semana a mais que a gente pode falar besteira. Então,
Que Deus nos proteja aí, nos guarde durante todo esse processo e que a nossa vida seja usada realmente para honra e glória dele, para abençoar a vida de cada um que ouve isso, seja onde e quando estiver. Tá bom? Um grande beijo para todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, pela audiência. A gente se ouve no próximo episódio. Compartilha com seus amigos, tá bom? Obrigada. Até mais. Grande abraço a todos. Aguardo você no próximo episódio. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a caminhada do povo de Israel pelo Êxodo. Grande abraço.